Olha só, uma das principais causas de morte no país, as doenças do coração, são responsáveis por 30% dos óbitos no Brasil. Sempre que eu falo um número sobre esse, eu gosto de lembrar a você, telespectador e internauta, que no Brasil, todos os dados, no mundo, mas particularmente no Brasil e particularmente no segmento de saúde, são subnotificados. Então, você pode dar uma aumentada nisso aí, porque tem números que não chegam nesses dados, né? Mas isso já de cara é assombroso, porque corresponde a 400 mil mortes por ano, e isso é segundo o Ministério da Saúde, essa é a fonte. Então, atualmente, 14 milhões de pessoas têm alguma enfermidade cardiovascular no Brasil. Só que o nosso convidado tem outros dados, inclusive mais atualizados em relação a isso. Só que, apesar da importância da prevenção, 23% dos brasileiros, pasmem, será que é você? Nunca foram ao cardiologista. Gente, cardiologista tem que estar naquele, sabe? Aquele que você faz todo ano, que é tipo, vai de uma vez e faz um check-up. Então, principalmente a partir de certa idade, você tem que incluir o cardiologista ali, porque não tem jeito, é a doença que mais mata. Então, assim, a gente queria falar sobre esse assunto, mas trazendo informação, trazendo novidades, despertando você para você se cuidar. Então, a gente trouxe um fera nesse assunto, um especialista, que é o Dr. Luiz Bezerra, cardiologista. Ele é uma autoridade no assunto, é mestre em saúde da família pela Uninova FAP, é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, especialista em ecocardiografia pelo Departamento de Imagem Cardiovascular da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é uma referência global, professor de Cardiologia e Semiologia da Faculdade 7, aqui em Teresina. Aliás, ele está à frente de um projeto super importante de uma pós-graduação na Faculdade 7, que vai ser implantada, é a primeira vez na academia, né? Porque já teve uma outra iniciativa num hospital, mas hoje, academicamente, é a primeira vez. A gente aproveita para lembrar, a gente pode até mencionar talvez mais detalhes sobre isso para você. E ele é um professor com habilidade médicas de protocolos de ressuscitação cardiopulmonar. Eu já gostei dessa parte. Ou seja, se você fizer alguma coisa perto dele e isso for uma ameaça de morte, não se preocupe, porque o doutor Luiz é um especialista. E ele é professor de semiologia. Na verdade, ele é uma referência dentro das academias, das universidades aqui do nosso estado. E aí eu queria começar dizendo por quê. Primeiro, bem-vindo, obrigada por estar aqui no nosso programa e falar de um assunto que eu sei que você é incansável, para você é a missão. A gente continua morrendo muito por causa de doença cardiovascular. Olá a todos, eu queria agradecer o convite, um alô para os ouvintes da Meio, os espectadores da Meio. Bom, infelizmente a doença cardiovascular continua sendo a causa de morte mais importante. Traduzindo isso em números, para que fique mais palatável para a população, se você somar todos os tipos de câncer, pulmão, próstata, mama, tudo, as doenças cardiovasculares ainda matam o dobro. Para que você tenha uma ideia, é como se fossem 6 aviões caindo todo dia. Uau. O número de mortos. São 1.100 mortos por dia. Durante o nosso tempo de entrevista, a cada 90 segundos vai morrer uma pessoa da doença cardiovascular. É impressionante. No mundo também? Isso é maior ainda no mundo. Eu estou me referindo só ao Brasil. Sim. No mundo é muito mais. Para que você tenha uma ideia, quando a gente olha isso do ponto de vista técnico, o Brasil, se nada for feito, até 2040, vai ser o campeão de morte cardiovascular no mundo. A gente vai passar a China e a Índia, se nada for feito. Portanto, nós estamos de frente de uma situação que prediz um futuro muito difícil, se a gente não começar a mudar essa situação. Eu vou dar um exemplo muito simples que acho que ilustra. Todas as mulheres vão ao ginecologista todo ano, pelo medo do câncer de colo do útero, pela proteção do câncer de mama, e isso é muito bom, isso é ótimo. Mas para você ter uma ideia, 17 mil mulheres praticamente morrem de câncer de mama por ano. 17, 18 mil. Nós estamos falando de 200 mil mulheres. É muita. São, quer dizer, 12 vezes mais. E as mulheres têm muito medo do câncer de mama, e tem que ter. E nós temos campanhas para o câncer de mama muito boas. O que nós fazemos aqui na Sociedade de Cardiologia é tentar fazer com que essa prevenção para a doença cardiovascular, que é muito mais letal, alcance essa mesma importância que as mulheres dão ao ginecologista. O mês de setembro, inclusive, é relevante dentro dessas campanhas, o mês de setembro é o mês do Setembro Vermelho. Dia 29 de setembro, que é aniversário da minha mãe, inclusive, é o Dia Mundial do Coração. É o dia temático em que a gente lembra
que o cidadão vá ao cardiologista, que a cidadã procure o seu médico, o seu clínico que seja, mas para que você faça alguns exames, algumas avaliações básicas que podem detectar uma doença no começo. Esperar um infarto acontecer, esperar uma arritmia grave acontecer, Sim. não é a melhor política. E nós aumentamos muito a mortalidade. Quais são os fatores de risco principais assim, para doenças cardiovasculares? E outra coisa que eu já queria colar nessa pergunta. Não é muito sintomático, usando uma expressão da medicina, que no Brasil a gente tenha tantos problemas cardiovasculares? Ou seja, tem a ver particularmente com o nosso estilo de vida? Muito boa essa pergunta. A genética está envolvida, sem dúvida, isso é um fator não modificável. A idade também, quanto mais velho, maior o risco. Mas alguns fatores são modificáveis. Por exemplo, o peso, o sedentarismo, a hipertensão. Dá para você controlar a hipertensão. O tabagismo, dá para você abandonar o tabagismo. O diabetes, dá para você controlar o diabetes. Então, existem fatores que são muito incidentes Sim. e que podem ser controlados. E isso talvez seja o grande desafio, porque depende não só do médico, mas depende muito do paciente. E tudo que tem dependido da gente, a gente tem negligenciado, a A verdade gente é essa. come mal, a gente come na pressa, a gente pula a refeição, a gente se alimenta na hora errada, de comidas erradas, a gente deixa de fazer exercício. O trabalho nos toma. E, às vezes, até o tempo para a família, para o lazer, para diminuir o estresse, pode ajudar também nisso. O estresse é um fator de risco que, nos últimos anos, ele escalou muito, não, doutor Luiz? Não tem a menor dúvida. O estresse está relacionado ao aumento de doença cardiovascular. E tem muita coisa interessante sobre isso. Recentemente, nos últimos 5, 10 anos, cresceram muito as pesquisas sobre a espiritualidade e a doença cardiovascular. Hoje há teses de mestrado e doutorado, e já não se discute mais que nós temos uma melhor evolução das doenças cardíacas na espiritualidade, não na religiosidade. Sim. Nós estamos falando de perdão, de bons sentimentos, de gratidão. Essas coisas estão estudadas cientificamente, não é aquele papo de coach que a gente chama, né? São valores importantes para o coração. Sim. Você tem teses muito bem feitas, muito descritas, científicas. Faz total sentido. Total sentido. Já tínhamos essa ideia, mas agora temos relevância científica nisso. É porque, assim, até um certo tempo, eu vou fazer um parêntese aqui, a cabeça, né, o nosso intelecto, era separado do corpo no sentido científico. Aí a neurologia veio há algumas décadas e disse, opa, quando você se movimenta, faz bem para o teu cérebro. Quando o teu cérebro tem a cognição, faz bem para o teu corpo. Então, não está separado, está tudo junto. Porque ficou durante um tempo importante isso. Uhum. Aí, agora, eu acho que essa visão holística, nesses tempos de hoje, onde a gente tem mais clareza, isso não significa dizer que a gente está se cuidando mais, o que é impressionante. Porque diante de tantas informações de que se conecte ao sagrado, se conecte a você, perdoe, se conecte à natureza, viva melhor, se movimente, etc., a gente ainda não despertou, mesmo morrendo tanto. Infelizmente, isso não atingiu números populacionais, mas há 30 anos você via uma rua cheia de pessoas correndo, como nós temos hoje na cidade? Não. Então, nós conseguimos... E se fuma menos, né? Fumar agora se fuma menos. Embora com os cigarros eletrônicos agora estão... Que é outro risco grande, principalmente junto aos jovens. Problema enorme, porque ele é socialmente aceitável, entre aspas. Ele não cheira tão mal. E ele tem sabor agradável. E os jovens são presa fácil. As drogas vão mudando também, né? Elas vão se transformando de acordo com o perfil do público geracional. São sintéticas hoje, né? Hoje são sintéticas, comprimidos e etc., bem diferentes do que foram no passado. Mas sobre as pessoas se cuidarem, nós conseguimos, ao longo desses 30, 40, 50 anos, levar informação. As pessoas sabem hoje que o coração faz mal. Nos anos 70, as pessoas não sabiam que cigarro fazia tanto mal. O meu pai foi uma vítima do cigarro, morreu do câncer de pulmão há 17 anos. E ele dizia, olha, era bonito fumar. Os artistas fumavam. O pessoal dizia que era charmoso, era sexy. Os homens que não fumavam não eram homens, eram considerados crianças ainda. Então, essa informação, nós conseguimos trazer que o cigarro faz mal. Sim. E isso tem muito a ver com as sociedades médicas e com a imprensa. A imprensa tem um papel importante em levar informação de qualidade para isso. E é triste ver que, em algumas partes da internet, nós encontramos exatamente o contrário. Pessoas falando que o colesterol não faz mal, que os remédios para o colesterol não devem ser tomados,
que o uso de vitamina D protege e diminui as doenças cardíacas. Quer dizer, Tem muito especialista. Todo mundo virou especialista, percebeu? Não é verdade? Todo mundo virou um especialista, na verdade. Infelizmente, né? Isso atrapalha. Eu tenho pacientes que relutam, às vezes, tomar um certo medicamento. Você tem que ter muito trabalho de convencimento, às vezes mostrar Queda evidências. de cabelo, adotou remédio, que os cardiologistas, vocês usavam antes. Espironolactona é uma delas também. E que, tipo, se chega para vocês e fala, não tome, porque sua pressão vai enlouquecer. Exatamente. Vai baixar. Mas quais são os principais sintomas? Ou esses sintomas, esse perfil, ele mudou com o tempo? Bom, as doenças cardiovasculares são, na grande maioria, silenciosas. Para você ter uma ideia, no Brasil nós temos cerca de 40, 50 milhões de hipertensos. Boa parte disso, estamos falando de 30, 40%, nem sabem que são hipertensos. Alguns pacientes dizem, doutor, eu tenho pressão alta, mas eu não sinto nada. E esse é o padrão, E o perigo. Não sentir nada é o normal da hipertensão. Essa história que a hipertensão dá dor de cabeça, isso é lenda, essas coisas não se correlacionam bem. Portanto, não espere sentir dor de cabeça para você medir sua pressão, para ir ao médico, porque ela não vai dar sinal. Quando dá o sinal, já pode ser um AVC. Isso acontece, e a hipertensão está mais associada até ao AVC do que ao infarto. Portanto, hipertensão é muito silenciosa, e as doenças cardíacas ficam anos silenciosas. O coração meio que compensa isso de alguma forma e você vai vivendo. Quando acontece uma coisa mais grave, e aí a mortalidade já aumenta muito. Eu vou dar exemplos. Tem 4 sintomas que você nunca pode desprezar. Uma dor no peito, central, em aperto, principalmente que piora com esforço, que dura mais do que 20 minutos, não é algo simples, não é costocondrite, não é inflamação do tórax. Vá ao médico, vá a uma urgência. Falta de ar que começou subitamente, ou que está piorando, você percebe nitidamente que está piorando, também não é algo normal. Palpitações, principalmente palpitações que demoram mais do que 5 minutos. Estou fazendo nota mental. Eu, internauta, e o telespectador, né, gente? Palpitações que demoram mais do que 5 minutos, principalmente que começam subitamente, que acabam subitamente. Devem ser arritmia, provavelmente. E perda de consciência. Nunca uma perda de consciência deve ser relativizada. É claro que a perda de consciência pode ser algo muito simples. Existe uma doença chamada síncope vasovagal, que não mata ninguém, mas que pode levar a desmaios. Mas as arritmias que levam a desmaio, nós vimos recentemente um jogador do Uruguai, o jogador de um time uruguaio, morrer dentro de um campo, um jogador jovem de 28 anos. Atleta, que não sentia nada. E esse tipo de coisa é assustadora. Porém, o mundo é estatístico. Quando você faz check-ups, quando você localiza essa doença, controla os fatores de risco, você diminui drasticamente o risco, mas você não zera. O mundo não é determinístico, ele é estatístico. Infelizmente, esse jogador estava naquela fração mínima de pessoas jovens, atléticas, sem fatores de risco, que podem ter morte súbita, infelizmente. Isso me leva para uma outra pergunta, que é qual é a sua opinião sobre os wearables dentro de tecnologias aliadas, que eu sei que são muitas na área de cardiologia, inclusive fique à vontade para mencioná-las. Mas, particularmente, já que a gente estava falando de atletas, os wearables são os relógios, são aqueles passadores aqui, os medidores, são celulares, são coisas que a gente está acoplando e que tem informações. Hoje tem até vaso sanitário, que fazem exames de fezes. É sério, a gente evoluiu num nível muito gigante, com muita precisão, e que eles já conseguem ser. Então, assim, são tecnologias aliadas que estão conectadas por um momento ao nosso corpo e que dão informações. Qual é o nível de confiabilidade disso e até que ponto elas nos auxiliam? Bom, falando das tecnologias como um todo, já há trabalhos científicos com wearables, trabalhos sérios, que mostraram, sim, o aumento do diagnóstico de arritmias. Eles conseguem detectar arritmias. Claro que ainda tem muito falso positivo, ou seja, um aumento de frequência, uma interferência que ele reconhece como arritmia e não é. Então, ainda precisa de um ajuste fino. Ainda bem que é por tecnologia. Excesso, né? É por excesso. Essa é uma vantagem. Enlouquece, às vezes, o paciente preocupado, mas eles detectam alguns tipos de arritmia, sim. E isso é muito bom. Hoje nós já temos, por exemplo, inclusive aqui no Piauí, temos isso, monitoramento de marca-passo à distância. O paciente consegue monitorar, o médico consegue monitorar o marca-passo do seu paciente no sul do estado, por exemplo, pelo computador dele aqui.
Isso tem tese de doutorado nisso, mestrado na área, especialistas nisso, nós temos aqui em Teresina. Então, isso é muito importante. Só que tem um detalhe. As tecnologias, elas começam também a trazer outros inconvenientes. Vou dar um exemplo. As inteligências artificiais ajudam muito, por exemplo, num diagnóstico. Podem ajudar. No futuro, nós podemos ter, no sul do estado, no interior do Maranhão, no interior do Piauí, do Pará, alguém que pode ler um eletrocardiograma com inteligência artificial com um nível de confiabilidade altíssimo. Isso é bom. Mas será que o estudante ainda vai querer estudar eletrocardiograma? Porque agora tem a tecnologia para fazê-lo. Então, isso pode trazer alguns problemas que têm que ser analisados Isso me friamente. leva para uma outra pergunta. Eu gosto de entrevistar pessoas assim, que são autoridade, porque a gente pensa um roteiro e a entrevista se desenha de outro modo e a gente vai pautando outras coisas. O ensino da medicina dentro das academias, das universidades, das graduações, das pós-graduações, dos doutorados, dos pós-doutorados, enfim, ele vai ser sim, mas ele já está sendo modificado por conta disso que você acabou de mencionar. Tipo, a inteligência artificial, antes a gente tinha uma mensuração, diagnóstico de um modo, não que o diagnóstico mudou. Ele ficou mais preciso, a tecnologia é mais aliada. A academia vai mudar? Como é que estão? Como é que está hoje? Já está mudando. Pois já está mudando. E eu vou dar 2 exemplos que eu acho que são bem ilustrativos. Hoje, nós temos hoje simuladores, aplicativos, que são simuladores de ritmo. Eu tenho hoje modelos, bonecos, nós chamamos manequins, né? Que eles simulam qualquer tipo de ritmo, de sopro, de barulhos cardíacos, barulhos pulmonares. Ou seja, antigamente nós íamos na beira do leito, tentar ouvir aquele som, ou no máximo ali tinha alguém que tinha um arquivo guardado de sons e tal. Hoje nós temos isso na palma da mão. Os celulares hoje, você consegue ouvir qualquer tipo de som, de sopro, de bulha cardíaca. Então, você não aprende se não quiser, realmente. Isso está à sua mão. Sim. Isso é um ponto importante. Praticamente todos nós já adotamos isso. Os bonecos simuladores, gente, eles são humanoides, eu trabalho com manequins, para você ter uma ideia, que até reflexo pupilar eles têm. Eles choram, eles falam. Suam, né? Suor. Né? Tem suor, tremores. Simulam convulsões. Incrível isso. Você pode chocar. Né? Então, isso é fundamental, fantástico. É um grande ganho. Tal. E o outro, hoje, é muito difícil, eu já tive essa experiência, de alunos contestarem um determinado assunto por inteligência artificial. E você ter que levar a informação, mostrar que a inteligência artificial está errada. Porque realmente faltou uma atualização. Aí você faz o contraponto, Você faz o contraponto. Porque vai melhorar, não tem dúvida. Nós vamos adquirir. Quem resistir à inteligência artificial vai ficar atrasado. As tecnologias, na verdade, não se deve adotar as tecnologias sem questioná-las. Sem questioná-las. Mas você também não deve negar que elas aconteçam. Não pode ser um negacionista. Elas vão aumentar a nossa produtividade. Vou dar um exemplo muito simples. Um hospital do Canadá consegue fazer hoje o mesmo número de biópsias, de histopatológicos, que é o patologista de câncer e etc., com 3 patologistas, que antes eram 25. Olha, a produtividade aumentou. É claro que isso vai desempregar algumas pessoas, né? Mas que vão migrar para outras. Mas também eu acho que, por outro lado, os cardiologistas, a gente está falando de cardiologias, os médicos de modo geral, e particularmente na sua área, os cardiologistas, vocês nunca param de estudar. Alguém, para começar a ser médico, ele tem que estudar no mínimo 12, 15 anos, de cara. Quando junta a graduação, residência, internato e etc., bate isso. Bate 12 anos, 10, 12 anos. Exatamente, Fácil. 10, 12 anos. E eu acho assim que vai ter que ser mais qualificado. As qualificações dentro das academias, das universidades hoje, como é que estão? Você vai coordenar uma pós de cardiologia. A primeira pós-graduação de cardiologia do estado do Piauí dentro de uma academia, de uma universidade? Da universidade, sim. Nós já tivemos programas de residência médica aqui, em hospitais privados, aqui de Teresina. Já temos um programa de residência médica no hospital público, no hospital universitário. Mas pós-graduação é a primeira dentro de uma universidade. Você não tem aquela obrigação de uma residência médica, que é um regime de semi-internato, onde você tem que dar plantões, etc. Mas você vai fazer o conhecimento cardiológico de como atender pacientes, ambulatório, supervisionado, sem ter que sair do Piauí. Isso é algo que realmente a gente tem uma inovação, que a Faculdade 7 vai trazer
nos próximos meses. Isso vai ser bom, porque nós vamos levar para o interior do estado o conhecimento da cardiologia, interior do Maranhão, o conhecimento sem necessidade, né, do cidadão sair da sua terra. Eu vou dar um exemplo. Eu quero fazer cardiologia, então eu tenho que ir para Teresina, ou tenho que ir para São Paulo, para Fortaleza. Eu faço 2 anos, 4 anos, 6 anos longe da minha cidade. Na pós-graduação, não. Tem que abrir mão do trabalho, da família, dos amigos. Com pós-graduação, não. Você vai, estuda. Nesse modelo que vocês estão ofertando, né? Volta para a semana, para a sua cidade. Depois volta de novo. E vai melhorando a cada dia o seu atendimento em cardiologia. Você vai virar um cardiologista? Não, mas você vai atender um paciente na cardiologia com muito mais tranquilidade, com muito mais nível de acerto do que antes. Mais do que isso, eu acho que todas as áreas, mas vocês já nasceram com isso de origem, já está no DNA da medicina, elas estão cada vez mais multidisciplinares. Se eu sou de qualquer área e eu sei que o coração é o centro das complicações ou de atenção, porque é a doença que mais mata no mundo, e se eu sou um clínico, se eu sou uma dermatologista, se eu sou uma ginecologista, etc., e se eu consigo identificar sinais mínimos, né, mas que podem me levar a recomendar ou a consultar um cardiologista, né, ou recomendar um cardiologista, isso é incrível, gente. Quem ganha é o paciente, né? Eu vou dar um exemplo prático que mostra bem. Eu sou cardiologista, mas toda semana eu encontro pacientes com quadros depressivos, ansiosos, que estão hipertensos. Então eu tenho que trabalhar com a psiquiatria. Sim. Toda semana eu encontro pacientes obesos, então eu preciso trabalhar com o meu nutricionista para trabalhar. As sociedades são unânimes nisso. Os tratamentos para hipertensão e diabetes são multidisciplinares. Eu estou falando do educador físico, do psicólogo, nutricionista, do médico, cardiologista e etc. Porque isso é muito importante. Se você não consegue... Nós, médicos, não conseguimos prescrever dietas tão bem como nutricionista. Nós temos que ser entender. Cada vez mais preparado, Claro. Todas as áreas. O mundo está exigindo isso da gente, né? Esse conhecimento mais amplo, expandido, né? Mais multidisciplinar e particularmente na área de medicina. É uma pós que a SET está oferecendo dentro do sistema presencial modulado de ensino, que a pessoa vem só uma semana e volta para lá. Tem pré-requisito? Não, o pré-requisito é ser médico formado pelo menos. Claro. No último ano de medicina, a gente também aceita, porque as pós-graduações aceitam. No último ano de medicina, aquele que já quer ligar logo uma pós-graduação, logo a graduação, a gente também vai aceitar. Você acha que com isso a gente seria uma frente, um investimento de ser tão multidisciplinar, de reduzir a carga de doenças cardiovasculares? Ou então, refazendo a pergunta, o que pode reduzir a carga, tirando da responsabilidade médica, porque a gente está sempre dizendo que é sobre vocês, na verdade, eu acho que 60% está com a gente, né, enquanto ser humano, de se cuidar. O que pode reduzir? Como a carga de doenças cardiovasculares pode reduzir? O grande desafio é quando passa por comportamento. Eu diria que é o grande desafio. Se nós mudarmos o comportamento das pessoas, a gente vai conseguir isso. Claro, isso leva tempo, isso não é fácil. Como eu disse a você, nós fumávamos muito mais nos anos 70. Nós não usávamos cinto de segurança nos anos 80, né? Somos dessa época, quase ninguém usava. Hoje, já é algo absolutamente impensável você dirigir ou viajar sem o cinto de segurança. Então, isso leva tempo. As pessoas vão levar tempo para entenderem que precisam de check-up, que precisam se cuidar, que precisam comer melhor. Por outro lado, tem um aspecto genético, né, doutor Luiz? Esse é o aspecto que a gente ainda não tem total controle, mas já temos hoje, como eu disse... A predição dentro da medicina. Temos predição, estudos genéticos onde nós encontramos que tipo de miocardiopatia, os riscos que estão associados. E no futuro nós teremos, muito provável que isso aconteça, medicamentos como a oncologia. Você pega o estudo genético daquele paciente e vê que tipo de droga é a melhor para ele. Então eu posso controlar a sua pressão no futuro com um remédio feito para a sua genética. Isso aí seria muito bom. Por isso que é um sintoma que ele é silencioso, mas também talvez seja uma evolução silenciosa dentro de exames diagnósticos e frentes, né? Perfeito. Eu acho que está mais ou menos por aí. Exame diagnóstico precoce, consultas regulares ao cardiologista, mudanças de hábito, atividade física, abandonar o tabagismo. Se evolui de modo silencioso, como você disse, dos sintomas que às vezes a gente nem percebe,
né? Que você está acontecendo alguma coisa com o seu coração e você não percebe, a não ser que você monitore ali esses fatores de risco que você mencionou com muita precisão, os exames e diagnósticos é o caminho para... Detecção Continua precoce. sendo isso, Continua né? sendo E com as isso. tecnologias aliadas, dá para saber. Eu estava falando com uma pessoa outro dia, e eu falei assim, gente, já dá para saber que doenças a gente vai ter, né? E Algumas aí eu sim. estava na casa da minha avó, na casa da família, e essa senhora amiga dela disse, eu já não quero saber, porque não vai ter jeito. Isso é um conflito ético. É um conflito ético. Vale a pena saber? Será que vale a pena saber? Isso é verdade. Aí, dentro disso, a gente falou de prevenção de estilo de vida, só que eu queria falar de um assunto, a questão ambiental, né? Muito bem Eu queria perguntado. falar, porque assim, o meio ambiente, eu tenho certeza que se você parar, você já vai perceber. Nossa vida, nossa renda, tudo nosso está sendo impactado, mas a nossa saúde, particularmente, ela vai ser cada vez mais impactada por essa crise climática, porque por essa crise ambiental que nós, seres humanos, causamos. Particularmente no caso da cardiologia, como em outras doenças, mas no seu caso, cardiologia, também seremos impactados, não? Já estamos sendo, infelizmente. A poluição ambiental está relacionada ao aumento do número de infartos. Isso nós já temos claras evidências. Câncer de pulmão, já tínhamos isso há muito tempo. E as doenças cardiovasculares também. Além do mais, o calor. Nós estamos tendo um aumento de temperatura no mundo todo. O Brasil passa por uma das maiores secas da sua história. Isso traz um tempo mais seco, mais quente e temperaturas mais altas, acima de 32 graus, aumentam o índice de incidência de doença cardiovascular. Então, a temperatura, a condição ambiental também será um elemento, um extremo de temperatura será um elemento também a mais para essa equação já complexa da doença cardiovascular. Piauiense, então, tem mais problema. Infelizmente, nas épocas mais quentes, aqui, né? Nos meses de setembro, outubro, novembro, a gente percebe nitidamente um aumento de descompensações da pressão, aumento do número de infartos. A gente tem já catalogado em alguns locais isso de forma muito clara. Alguns estudos na Austrália, em períodos muito quentes, já mostram claramente que acima de 32 graus, o aumento de doença cardiovascular acontece. Tem duas coisas que eu gostaria de falar, dois fatores que eu queria falar com você, que eu nunca abordei com nenhum cardiologista, e eu fui fazer uma pesquisa para ficar minimamente preparada para entrevistá-lo, e me dei de cara com sono, que a gente nunca associa sono, a qualidade do sono, à saúde cardíaca, e também o microbioma intestinal. Eu entrevistei uma médica outro dia que ela disse que, na verdade, é o intestino que é o coração. Interessante. Que é o coração do ser humano. Porque, assim, o intestino, na verdade, ela quis dizer que ele é uma caixa de ressonância importante. E ele respalda algumas coisas, né? E respinga em outras também. Então, eu queria que você falasse sobre a questão ligada à cardiologia do microbioma intestinal e da questão do sono, que a gente nunca faz muito essa associação. Vou começar pelo sono. Sim. Há evidências claras que abaixo de 7 horas de sono e acima de 9, a mortalidade aumenta. Então, entre 7 e 9 horas de sono é o tempo ideal para a maioria da população dormir. Mas ninguém está dormindo isso. Você dorme quantas horas? Em geral, de 6 a 8. Quando posso. E quando não pode? Quando porque não eu pode, dormindo chega entre até 4 horas, 5. chega a 4 horas. Já, 4 e 5 como eu dei horas. plantão 10 anos, durante 10 anos em UTI, urgência, meu sono realmente sempre foi... Você é cardíaco, como a maioria dos brasileiros? Não, eu tive arritmias, algumas Só. arritmias. Mais estresse, falta de sono. E você, pouco de daquele café a mais. checklist, você bate todo ele, faz o check de tudo Todo aquilo, ano, você consegue? todo ano eu faço o meu check-up. Eu tenho 46 anos, todo ano eu faço um teste ergométrico, ou faço exames de sangue, eu procuro investigar essas arritmias, se elas estão sob controle. Eu tenho um colega que é sócio, é cardiologista, eu não me automedico em geral. Tem um colega que é amigo. Era a próxima pergunta, como é que você sabe? Eu tenho esse amigo, eu faço questão de passar, de conversar com ele, trocar uma ideia e, olha, cara, o que você acha? Vamos fazer isso e tal. Sim. Porque uma pessoa vendo de fora é bem melhor, né? Eu me coloco como humilde nesse ponto, porque realmente a gente vendo de fora é melhor. Então, o sono, dormir pouco, aumenta risco de hipertensão, de morte, está associado. E tem uma doença chamada apneia obstrutiva do sono, onde a pessoa passa a noite sem dormir bem, acordando pela obstrução da via aérea, roncando, e que às vezes quem diagnostica é a esposa, quem diagnostica faz o diagnóstico de sono. Nós fazemos um estudo disso, e ao tratar disso, a mortalidade cardiovascular diminui. A apneia aumenta em arritmias, infartos e morte súbita. Então, não devemos, e também a hipertensão, não devemos esquecer do sono. Da microbiota intestinal, os estudos... Eu queria só fazer um parêntese, claro. Porque pode parecer uma pergunta fora do contexto. É porque, gente, nós estamos fazendo muitas dietas
né? Então, assim, intervenções dietéticas, probióticos, automedicação, várias coisas, isso tudo, ele termina influenciando a saúde do nosso corpo como um todo. Por isso que, assim, de cara, a saúde intestinal, ela é mesmo essa caixa de ressonância. Agora eu vou passar para você, porque eu não contextualizei a pergunta. Perfeito. A microbiota intestinal tem muitos estudos na área da imunologia. A quantidade de doenças que você se expõe pode estar relacionado com isso. Na área do diabetes, a microbiota intestinal pode estar associada a maior desenvolvimento de diabetes, embora ressalto que essas evidências ainda são muito iniciais. Nós não temos ainda todos os dados, porque é uma coisa muito recente. Mas elas vão chegar. E já há experimentos em transplante de fezes. Você transplantar a microbiota das fezes de uma pessoa para outra, para teste. Olha que coisa mais interessante, né? Absolutamente tecnológico e preditivo. Parece algo fora do contexto, mas já há trabalhos nessa... Como se aquilo fosse alterar a microbiota. Claro que ainda é muito novo, nós não temos ainda total certeza disso. Mas uma coisa interessante, consumo de antibióticos indiscriminado piora a flora intestinal. Sim. Todo mundo tem qualquer dor de garganta, já vai na farmácia, quer comprar um antibiótico, toma, porque acha que vai melhorar a garganta. Não estão sendo mais importantes. Eu entrevistei um farmacêutico aqui outro dia, ele falou que os antibióticos, os laboratórios, esse business, né, da indústria farmacêutica está deixando de produzir porque eles não estão sendo mais eficientes por causa das superbactérias. Então, eles não ganham dinheiro com isso. Muitas já estão perdendo a sua eficácia porque o uso indiscriminado tem feito isso. Na pandemia houve demais, né? Todo mundo tomava algum antibiótico para alguma coisa. Tem várias coisas que estão associadas. Eu faria essa entrevista mais vezes, acho que vai ter que ter um segundo turno para aproveitar o clima de eleição. Vamos botar um segundo episódio, que eu acho que combina melhor, porque a gente não falou sobre a questão das desigualdades socioeconômicas que impacta na nossa saúde e do coração particularmente, já que ele está tão vulnerável, né? As doenças cardiovasculares são mais frequentes e estão em crescimento nos países de baixa renda. Nos países desenvolvidos, a mortalidade alcançou um platô. Hoje você está estável. Nos países em desenvolvimento, como Brasil, Índia, Argentina, China, nós temos ainda um crescimento das mortes cardiovasculares. A sociedade, o fator social impacta nisso. Eu vou dizer o que eu não falei, só para você ficar com raiva. Medicina personalizada. Interessante, muito interessante. Que é o futuro, mas defina a medicina personalizada. É uma área de privilégio? Defina personalização, conectada a qualificações para fazer o personalizado, né? Perfeito. É como você estudar aquilo que eu disse, o teu perfil genético, para estabelecer tratamentos específicos para o seu genoma, por exemplo. Tem que ter cuidado com os fakes nessa área, porque tem muita gente dizendo que sabe sobre todas as coisas e você pode até saber num nível de profundidade para você falar, ou para você recomendar, ou para você encaminhar, mas para você tratar, será? Mais difícil. Né? Eu acho que a gente tem que estar atento a isso. Não falamos sobre várias coisas. Eu não vou nem dizer para o meu internauta e telespectador não ficar chateado e ter certeza. Eu sei, você está com outra pergunta. Sim, eu estou entendendo que você quer saber mais. Mas o doutor Luiz vai voltar aqui outras vezes. Você não se preocupe. Viu como eu falei que a entrevista ia ser legal? Então, conversei com o doutor Luiz Bezerra, cardiologista. Muito obrigada. Nossa, maravilhosa a entrevista. Passou rápido demais. Passou rápido.